Reagir às provocações dos outros pode facilitar o prosseguimento da tensão emocional. Pense que o silêncio pode ser a melhor resposta para quem não valoriza suas palavras, não respeita seus pontos de vista e desvaloriza sua pessoa. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Isso está no livro de Provérbios, capítulo 15 e versículo 1. Quando você dá uma resposta para uma pessoa que já está irada, uma resposta brava, isso tudo piora, mesmo que o que você está dizendo seja alguma coisa correta. Talvez 40% das pessoas com quem você convive no dia a dia tenham um temperamento explosivo. Talvez essa pessoa seja você. Mas pense bem, você não precisa se vingar de uma pessoa que te machucou. Você não precisa insultar aqueles que o insultaram. Com muita frequência, a melhor maneira de lidar com situações difíceis, lidando com pessoas difíceis, é não reagir, é ficar em silêncio. E ao fazer isso, não reagindo a tudo, você vai mostrar ter um bom nível de sabedoria, autocontrole emocional e maturidade. Pense e considere que você não precisa gastar energia vital em tudo o que te incomoda nas pessoas. Tem pessoas que gostam de discussão, gostam de tentar provar que são poderosas e para isso muitas vezes usam um jeito agressivo de falar. Você não tem que reagir a elas porque elas não se interessam em ouvir o que você tem a dizer. Elas querem reagir, atacar os outros para se sentirem melhor consigo mesmas. O que, claro, não funciona, mas elas se enganam e acham que sim. Não se preocupe em querer ganhar o afeto de todas as pessoas. Nem todo mundo vai gostar de você e isso não é o fim do mundo. Na verdade, você não precisa disso. Outra coisa, nem sempre você é tratado como merece, mas pode evitar reagir e ficar quieto, quieta, em vez de entrar em discussões estressantes desnecessariamente. A sua paz é mais preciosa do que discutir com alguém irrazoável. Ficar quieto ou não reagir nervosamente não necessariamente significa que você esteja de acordo com a forma como as coisas funcionam em qualquer relacionamento. Significa que você valoriza a sua serenidade, respeita a si mesmo e com isso você evita se estressar com pessoas difíceis que talvez não queiram soluções. Creio firmemente que existe um Deus justo que observa as relações humanas e que intervém quando é necessário para equilibrar a justiça. Que tem horas em que Deus toma uma atitude para reprimir os excessos de injustiça. Então fique calmo, fique calma e deixe o Senhor agir na sua defesa. Muitas vezes, lidando com uma pessoa polêmica, ao não reagir às provocações dela, você estará, na verdade, dizendo tudo o que precisa ser dito e deixará nas mãos de Deus, o Espírito Santo, agir com justiça na vida e na mente dela. Reagir às provocações dos outros pode facilitar o prosseguimento da tensão emocional. Pense que o silêncio pode ser a melhor resposta para quem não valoriza suas palavras, não respeita seus pontos de vista e desvaloriza sua pessoa. Ao manter a boca fechada, você pode evitar muitas situações complicadas que não precisariam ser vividas se certas coisas não fossem ditas. Realmente, uma boa maneira de você dar um recado positivo para alguém pode ser ficar em silêncio. Ficar reagindo com pessoas que não conseguem te ouvir com respeito é desgastante e inútil. As pessoas só ouvem quando e quanto querem ouvir. E se você estiver lidando com um indivíduo impulsivo e agressivo verbalmente, será bem difícil você ser ouvido. Então, fique em silêncio, sem cultivar também um sentimento de desprezo pelo outro. Não podemos controlar as outras pessoas para que se tornem como gostaríamos que elas fossem. Controlar é uma ilusão e uma forma de abuso também. Então, cabe aceitar como o outro é,
abrir mão do controle, sentar no banco do carona e deixar Deus dirigir você, dirigir a realidade e o outro, se o outro quiser ser dirigido por Ele, claro. Evite cair na armadilha de devolver palavras agressivas para alguém que está te ferindo com palavras duras e talvez injustas. Permaneça quieto. O silêncio poderá ser um recado poderoso para a atitude abusiva da outra pessoa. Silêncio tem muito poder e pode ser usado de forma adequada ou não, é verdade. Por isso, a Bíblia diz que tem tempo de falar e tempo de ficar calado. Muitas vezes, Jesus repreendeu a maldade das pessoas contra ele, mas muitas vezes ele não abriu a boca e ficou quieto. Por que ele ficou quieto diante de tantas provocações, de certas provocações? Porque ele sabia que a melhor resposta para uma pessoa que quer discutir pelo discutir sem querer a verdade, a melhor resposta é o silêncio. Peça a Ele forças para permanecer calmo, sereno, calma, serena, quando for provocado ou provocada por alguém que gosta de polêmica. Não reage de forma exagerada quando as pessoas não estão dispostas a entenderem a verdade, a justiça, a coerência. Sua atitude de autocontrole emocional e de tratar bem a pessoa difícil é o melhor corretivo que pode ser oferecido para ela. Se ela vai pensar nisso, na conduta dela, na sua conduta serena e admitir que ela tem sido agressiva injustamente, bom, isso é com ela. Deus pode manter a sua paz mental independentemente das atitudes ruins de uma outra pessoa. Vamos supor que você deseja aconselhar alguém sobre as fraquezas dessa pessoa com a intenção dela olhar para si mesma e ver que precisa mudar. Essa intenção é boa, mas temos que pensar que as pessoas mudam quando elas estão prontas para isso. E nem sempre elas e nós estamos prontos para mudar, mesmo que permanecendo como somos, produz sofrimento. Você pode então, de boa vontade, de boa intenção, tentar ajudar a pessoa a se enxergar, mas ela pode não respeitar o que você fala. Ela pode realmente não querer ouvir. Ela pode parecer ignorar sua boa intenção ou, pior ainda, se recusar a ouvir o que você diz. Quem não conhece aquela pessoa que acha que o mundo gira ao redor do próprio umbigo, que acha que todos estão contra ela, que não consegue reconhecer os próprios erros, tem um raciocínio defensivo tremendo, que acha que o seu problema é sempre muito maior, mais grave, mais urgente que dos outros, que está sempre vendo o lado negativo de tudo, que o copo está sempre vazio e nunca meio cheio, que tem uma dificuldade enorme de assumir as rédeas da própria vida e de chamar a responsabilidade para si mesmo, que está sempre mal, sempre ruim. Quem é que não conhece? Há vários perfis desse transitando no nosso cotidiano. E essas pessoas, elas padecem e elas sofrem muito, porque elas não conseguem reconhecer o seu potencial, o seu tônus de vida, a sua capacidade de trazer as rédeas da própria vida para suas mãos. E isso gera um sofrimento tremendo para elas próprias e para as pessoas que convivem com elas, que tem que estar, essas pessoas que convivem com elas, o tempo todo injetando ânimo, injetando gás, injetando potência, quando na verdade essa potência tem que vir da própria pessoa. Há uma máxima no universo psi que diz assim: tudo aquilo que nós fazemos nos traz um ganho, ainda que este ganho seja negativo. Tudo o que fazemos tem um porquê, ainda que inconsciente. Sempre ganhamos com um determinado posicionamento, ainda que este ganho seja a manutenção em uma posição de inferioridade, menos-valia, vitimização. As pessoas que sofrem deste mal,
que padecem da vitimização, elas têm uma dificuldade imensa de realizar autocrítica, de trazer para si a responsabilidade daquilo que fazem, trazendo para si a responsabilidade de mudar a própria vida. A culpa é sempre do outro, é sempre do terceiro, é sempre do universo, é sempre da situação, é sempre da infância, é sempre de algo que está para além das suas próprias capacidades e faculdades. Pessoas que se vitimizam demais padecem, obviamente, de falta de autoestima, de autocontrole. Por quê? Essas pessoas sentem que os outros nunca vão conseguir valorizá-los, gostar deles, reconhecê-los pelo próprio mérito, porque eles próprios não conseguem enxergar quais são o seu mérito, o seu valor. Consequentemente, estão o tempo todo esfacelando, estão o tempo todo se esvaindo, estão o tempo todo achando que não podem ser gostados, valorizados. Portanto, essas pessoas, elas têm um traço, normalmente, de manipulação e de controle que normalmente não é percebido. Eu manipulo e controlo o outro para que o outro tenha pena de mim. Ai, coitado que sou, tão frágil, tão indefeso, tão incapaz, tão coitadinho. Porque se o outro tem pena de mim, eu consigo me esquivar da minha responsabilidade de virar o jogo, de fazer as coisas de uma forma diferente. Se eu mobilizo pena no outro, o outro desce a régua de cobrança, a régua de exigência, a régua de me responsabilizar e de me devolver aquilo que eu preciso entregar. Consequentemente, as pessoas que estão o tempo todo se vitimizando, elas estão contando que, em mobilizando a culpa, os outros vão pegar mais leve comigo. Consequentemente, eu vou poder me esconder nesta minha fragilidade, nesta minha vitimização. Portanto, há um controle, há uma manipulação muito grande. Porque a pessoa que sofre do vitimismo se vale disto para conseguir um salvo-conduto, para não ter que virar o jogo. Como é que a gente lida com isso, né? Porque todos nós somos cercados de pessoas que se vitimizam o tempo todo. Eu brinco assim, para cada aspecto negativo que o vitimista traz, eu devolvo com um aspecto positivo, de forma a equalizar, equilibrar a balança. Para cada não, devolvo com um sim. E o ideal é se esquivar da vitimização do outro, porque se eu entro na rotação de vitimização do outro, eu alimento o outro justamente com aquilo que ele precisa, a minha condescendência, a minha complacência, a minha pena que eu tenho do outro. E nada pior do que ter pena do outro, porque a pena do outro desqualifica. A pena que eu tenho do outro inviabiliza, tira o tônus, a capacidade do outro de virar o jogo. Portanto, fuja deste jogo, desse ping-pong, de alimentar a vitimização que o outro precisa. Assunto complexo, super sério, porque obviamente a pessoa que padece de vitimização não se percebe com capacidade de virar esse jogo, mas é preciso sair dessa frequência total contra a vitimização, porque a responsabilidade da nossa vida está aqui, ó, nas nossas mãos e nas mãos de mais ninguém. Saúde mental na veia, te injetando responsabilidade pela própria vida e pelo próprio rumo, porque no frigir dos ovos, nós é que somos responsáveis pelas nossas mudanças. When we were younger, we were never running out of time. As long as we had each other, oh, everything was black and white.
when we were